Você tem noção do quanto a Bíblia é importante na sua vida? Você tem noção do quanto ela já sofreu, quantas pessoas já tentaram destruir ela e mesmo assim ela está aí invicta? Você com certeza tem mais de uma ou duas Bíblias na sua casa, né? E a gente nunca viveu um tempo tão fácil de ter a Bíblia nas nossas mãos. Mas será que nós demos o devido valor para ela? É sobre isso que nós vamos estudar hoje. Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que bom ter você aqui para nós estudarmos mais uma vez a nossa Bíblia Sagrada. Eu tenho certeza que hoje você vai sair daqui aprendendo um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Antes de começar, eu gostaria de falar para você conferir se você está inscrito no canal, ok? Porque muitas pessoas estão vendo o nosso conteúdo e não se inscrevem. E aí quando eu posto um novo vídeo, não conseguem chegar a essa informação. Então confere se você está inscrito porque isso ajuda demais o canal a crescer e a chegar a mais pessoas. Antes de começar também eu gostaria de dar outro recado, que é para o Rogério, para o Joacir, que é meu pai, para a Dalva e para a Dora. Agradeço muito por vocês comentarem, isso ajuda a impulsionar também o canal. Nessa semana, então, nós estamos continuando o nosso quadro Lição em Ação, e o tema dessa semana é a importância da Bíblia. Olha só que tema muito fundamental para a nossa vida. Para nós que nos dizemos cristãos, é muito importante que a gente tenha esse conteúdo bem latente na nossa vida. E aqui nós começamos com a nossa tirinha. Então olha bem essa tirinha, que legal, que faz a gente pensar mais, né? Então aqui a gente está vendo três pessoas. A primeira, ela tá vindo sozinha, né, a mais do canto direito. É interessante que as pessoas que vêm sozinha é unicamente, exclusivamente pelo Espírito Santo. Olha só que legal. Já a outra ali está sendo conduzida, né, está sendo chamada para ir junto com a outra pessoa. Eu achei isso bem legal. É um ponto assim que às vezes a gente não nota nos detalhes. E eles estão apontando para a Bíblia. A Bíblia é o quê? A Bíblia vai trazer para nós a nossa resposta. Você sabe que o mundo tenta responder três grandes perguntas, né? De onde eu vim, para onde eu vou e onde eu estou. Então, a Bíblia exatamente vai responder essas perguntas. E ela também dá a direção, né? Ela fala exatamente para onde nós irmos. Olha só, isso daqui é muito legal, dá para tirar muito mais conteúdo dessa imagem. E se você viu alguma coisa que eu não falei aqui, comenta aqui embaixo que vai ser bem legal de entender o teu ponto de vista também. O nosso verso para memorizar está lá em Hebreus 4:12. E diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Esse verso nós vamos ver ele com mais qualidade daqui a pouco, então fica comigo até o final do vídeo que você vai ver nós falando desse verso, ok? Mas aqui o que você precisa entender é que é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Você vê que a ação começa, na verdade, no pensamento? Isso é muito importante da gente pensar, né? Aqui nós estamos vendo uma sala, né? Acho que foi um escritório, uma biblioteca dentro de casa, com várias e várias Bíblias. Isso daqui é só para exemplificar que na nossa casa nós temos muitas Bíblias. Eu tenho certeza que você tem pelo menos duas aí perto de você, assim como eu tenho também, olha só. Eu tenho essa daqui, que é uma Bíblia bilíngue, onde dá para ver o inglês também, e essa daqui, que é a minha Bíblia favorita, a minha Bíblia de estudo. Então aqui é nela que eu faço todos os anos bíblicos, que eu faço as anotações, e eu tenho certeza que você também tem uma Bíblia preferida. Esse material que você tem na tua mão de fácil acesso, onde você pode ver pelo computador, pelo tablet, por qualquer coisa, ele foi trazido até os nossos dias unicamente pela proteção de Deus. Porque olha só, esse daqui é uma imagem que está representando os valdenses. Você já ouviu falar dos valdenses? Esse povo foi um povo que deu a vida pela Bíblia. Olha só, hoje nós parece que se contentamos a um cristianismo onde é só ir para a igreja e está tudo certo. Não tem contato com a Bíblia, não tem nada. Essas pessoas, quando elas viam o poder transformador da Bíblia na vida delas, elas viam que aquela mensagem não podia ficar guardada nelas. Elas precisavam levar para o mundo. E é esse o nosso espírito, esse é o espírito que a gente tem que ter. Não pode deixar só no nosso coração, a gente tem que levar para frente. Eles levavam essa mensagem para frente, eles doavam o corpo e a alma para a divulgação desse evangelho. Tanto que os adolescentes, os filhos, quando saíam para fazer essas peregrinações, eles faziam um compromisso de se encontrar na árvore da vida, porque não era certeza que eles voltariam para casa. Olha só que pesado, né? Outro que a gente pode ter de exemplo aqui é Martinho Lutero. O quanto ele se deu
para que a Bíblia chegasse nas pessoas. Quando ele começou a ver todos os erros da igreja, ele confrontou, mas no intuito do quê? De eles verem que eles estavam errados. Mas ele viu que era muito pelo contrário. Ele estava vendo que eles queriam estar naquele erro, infelizmente. E continuando aqui, essas histórias você pode ver elas com mais qualidade no Grande Conflito, tá? Esse livro que é especial, muito bom, eu já li ele diversas vezes e é muito interessante para a gente ter mais convicção do Evangelho, ok? Então se você não leu esse livro ainda, procure ele em qualquer igreja adventista que você vai ter ele de graça, tá? Para você poder ler e poder entender um pouquinho mais da passagem da Bíblia ao longo da história. Isso é fascinante. Aqui a gente tem uma coleção de Bíblias em cada linguagem. Então aqui é só para exemplificar o quê? Que a Bíblia, ela é traduzida, é o livro mais traduzido do mundo. Aqui vai dizer o seguinte, é o livro mais publicado de todos os tempos e em todas as línguas, e um dos mais antigos. Olha que oportunidade, que lenda que você tem aí na sua mão. Né? Então essa é a importância da Bíblia. Será que se fosse um livro qualquer, já não teria sido extinto? Isso é muito importante de pensar, né? É um material extremamente valioso que vai te direcionar na vida. E aí a pergunta que fica é, que lugar a Bíblia ocupa em sua vida? Se você prestar bem atenção nessa imagem, aqui embaixo, olha só, você consegue ver aqui a Bíblia, ali embaixo de um papel amassado, infelizmente, é a característica de muitas pessoas. Não estão nem aí para a Bíblia, tem a correria do dia a dia e ela vai ficando cada vez mais de lado. Olha só, você tem lido a palavra de Deus ou ela está ali, ao lado da cama, ou esquecida em alguma prateleira acumulando poeira? E aí, qual que é a situação da sua Bíblia? Se a tua Bíblia fosse uma planta, ela estaria viva ou morta? É muito importante de pensar isso. Será que a rotina está tão cheia que não sobra tempo para estudar a Bíblia a fundo? Você já notou que quando uma pessoa fala que torce para algum time, ela veste a camisa, faz de tudo. Mas o cristão, quando fala que é cristão, não chega nem perto da Bíblia. Isso é muito triste. Olha só a transformação que a Bíblia faz na vida da pessoa. Se nós pudéssemos ver exatamente o que acontece, né, o Espírito Santo ao nosso redor, Deus, os anjos, a gente veria algo como essa cena aqui. Mas infelizmente nós não podemos ver. Algumas características da Bíblia. Olha só, quando você começa a ter comunhão com ela, olha só como Deus se comunica com você. Ele fala ao seu coração, encoraja você, confronta o que você precisa mudar, transforma a sua vida, conduz ao caminho da luz e renova a sua esperança. Esses daqui são os benefícios de quando você para um tempo de qualidade para estudar a palavra de Deus. Muitas pessoas pensam que é só um livro, mas não, é o livro, é o maior de todos os livros. E só a Bíblia pode transformar todo tipo de pessoa. Então se já transformou pessoas como Manassés, que você pode ver aí na Bíblia, uma pessoa que foi muito longe no pecado, ela pode converter eu e você também, né? Qualquer um de nós. Se você não sabe como crescer num relacionamento com Deus, você pode fazer a analogia de um relacionamento na Terra. Como que um relacionamento na Terra pode ficar mais firme? Por exemplo, entre cônjuges, passando tempo de qualidade um com o outro. É a mesma coisa nós e Deus. Como que nós vamos ter uma fé de qualidade, um cristianismo de qualidade? Passando tempo com Deus, tá? Isso daqui fica bem claro, porque as pessoas de fé e de poder na Bíblia foram pessoas de comunhão com Deus, e não era uma comunhão de qualquer jeito, era uma comunhão muito forte. Vamos então para o nosso primeiro tópico, e o título é A Arma Mais Poderosa. Você conseguiria falar qual que é a arma mais poderosa desse mundo? Com certeza você pensou no poder bélico, mas aqui a lição vem para outro tema, e aqui a gente está falando de Bíblia, a arma mais poderosa do cristão. Um dos ataques mais sutis e poderosos de Satanás é fazer com que a correria do dia a dia nos afaste da Bíblia. Isso cada vez fica mais evidente no mundo em que nós vivemos. Você nota que quando uma pessoa está na correria ou quando ela acorda atrasada, a primeira coisa que ela sacrifica é o quê? O relacionamento dela com Deus. Então isso daqui vai ficando mais evidente, porque Satanás sabe que quando nós estamos com Deus, passamos tempo com a palavra dele, a nossa vida é renovada e o nosso coração é alimentado. Por isso o tentador fará de tudo para evitar que isso aconteça. Isso fica muito nítido. Então você nota que tudo na nossa vida é feito para o quê? Além de a gente perder tempo, é para que a gente fique sobrecarregado também. E aqui no perder tempo eu estou falando de
telas, né? Entre outras coisas. Satanás usa todos os meios possíveis para impedir os seres humanos de obter conhecimento da Bíblia, pois os claros ensinos dela desmascaram seus enganos. Isso fica muito óbvio quando a gente começa a ler as histórias da Bíblia. Nós começamos a entender como Satanás atua, quais são os enganos dele e como ser mais forte espiritualmente, que a gente sabe que é exatamente ter comunhão com Deus. Então é isso que ele não quer, que você passe tempo com a Bíblia. Por isso que eu falo aqui tanto para você, faça o ano bíblico. Tenha um compromisso com Deus de todo dia abrir a palavra dele. Isso vai fazer uma total diferença no teu cristianismo, porque quando você vê qualquer situação na sua frente ruim, você vai lembrar: tá tudo certo, porque é Deus que está cuidando da minha vida. O inimigo sabe que a palavra de Deus tem poder. E olha só o que diz aqui. E que esse poder o torna impotente. Ele sabe que a oração e o estudo da palavra de Deus são as armas mais poderosas que a humanidade tem para resisti-lo. Nós sabemos exatamente quais são essas armas. Eu tenho certeza que isso daqui para você não foi novidade, a oração e o estudo da palavra. Mas quanto tempo a gente passa orando e estudando a palavra de Deus? Isso é muito importante a gente refletir, porque imagina que você está no deserto e tem água para tomar e você não toma. É por isso que ele se esforça tanto para impedir você de chegar à palavra de Deus. E a pergunta é, ele tem êxito na sua vida ou não? Olha só essa imagem aqui para nós entendermos o texto que eu vou ler. Presta bem atenção. Ao nos afastar da Bíblia, Satanás prejudica não apenas nossa ligação com o Senhor, mas também nossos relacionamentos com as outras pessoas. Os casamentos passam por mais conflitos, os pais se irritam mais facilmente com os filhos e perdemos a paciência com os outros. A vida parece corrida demais, os dias se tornam pesados e a sensação de sufoco toma conta. Muitas vezes não percebemos o que está acontecendo, podemos até achar que estamos perto de Deus, mas quando dias e semanas se passam sem abrirmos a Bíblia, vamos nos enfraquecendo pouco a pouco. Você nota que é exatamente isso que acontece? Quanto mais você se afasta da vida, que é Cristo, mais você vai ficando fraco. Mas uma coisa você pode ter certeza que está lá em Lamentações 3, versículos 22 e 23, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Olha só que bênção, a gente pode ir até o fundo do poço, nós podemos nos distanciar o máximo de Cristo. Mas graças a Deus, ele não muda, ele está sempre pronto a nos receber novamente. Antes de pecar, Lúcifer era um querubim cobridor, ouvia as palavras de Deus e conhecia de perto o poder delas. Hoje, ele odeia essa verdade, por isso não surpreende que, quando decidimos não ouvir nem acolher as palavras de Deus em nossa vida, nossa mente fica menos atenta e o nosso coração se endurece. Olha só, presta bem atenção no que nós lemos aqui. Quanto mais você se afasta de Deus, mais a tendência de você ser enganado por Satanás, mais o teu coração endurece. E assim você não vai ficar sensível à voz do Espírito Santo. Então a gente tem que ter muito cuidado. O nosso próximo tópico é a autoridade das Escrituras. Eu gostaria de começar esse tópico com um verso bem legal, na verdade 3 versos, que estão lá em 2 Timóteo 3, dos versículos 15 ao 17. Olha só o que diz para nós. E que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você nota nesse texto que a Bíblia serve para todos os ramos da nossa vida? Não tem nenhuma vertente da sua vida onde você possa falar que a Bíblia não faz sentido ou que ela está desatualizada. As pessoas, infelizmente, elas querem colocar a Bíblia na vida delas, tentar encaixar de alguma forma. Nós não podemos permitir que isso aconteça nas nossas vidas. Nós temos que modelar a nossa vida de acordo com a Bíblia, não a Bíblia de acordo com a minha vida. Só para você entender, é como se fosse assim, você tá lá com a pessoa que é referência no teu nicho de mercado. Aqui, para todo mundo entender, para ficar mais claro, você tá do lado do Messi, uma pessoa que joga muito bem futebol, e você entende um pouquinho. Você acha que você vai ensinar alguma coisa pro Messi? Você consegue entender o paralelo? Aqui eu tô falando de uma pessoa que entende muito bem da área que atua. A Bíblia, ela entende muito bem da nossa área, porque ela é o nosso manual de vida. E as pessoas querem, de alguma forma, colocar a sabedoria delas acima da Bíblia. Isso é muita audácia. Outra imagem que a gente pode entender aqui é que outras pessoas, elas querem rasgar partes da Bíblia que elas não querem trazer aquilo para a vida delas. Então elas olham lá e pensam: não, isso daqui é muito difícil, eu não quero. Essa outra parte é mais fácil, essa aqui tá bem, tá tudo certo para eu seguir. Você vê que elas tratam a Bíblia como se fosse um restaurante?
Elas escolhem o que querem. Se quisermos realmente ouvir a voz de Deus, precisamos estudar a Bíblia integralmente, com métodos sólidos e responsáveis, crendo que Ele nos revelará, no tempo oportuno, o que precisamos saber. Você entende que a Bíblia precisa ser lida como um todo, como uma única mensagem? Olha só o que Jesus falou lá em Mateus, capítulo 22, versículo 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Muitas pessoas pensam que quando você adere a uma religião, você tem que escolher entre religião ou a razão. Muitas pessoas pensam que quando você entra numa religião, você fica alienada. Mas não, Deus nos convida justamente ao contrário. Deus não quer que nós deixemos o raciocínio de lado. Deus respeita a nossa capacidade de pensar. Olha só, mas nos convida a submeter a nossa mente à palavra e à sabedoria dele, à medida que desenvolvemos nossa salvação. Eu gostaria que nesse momento você pensasse o tamanho da sabedoria humana e o tamanho da sabedoria divina. Eu procurei fazer na IA aqui, imagina todo o nosso conhecimento de anos e anos, de séculos e séculos, comparado ao Deus do Universo. Não tem cabimento fazer essa comparação, não é nenhuma unha. Então a gente tem que lembrar, Deus ele é muito sábio para errar. Submeter a nossa vida à vontade dele é a melhor escolha que nós podemos fazer, ok? Vamos então para o nosso próximo tópico, que é a verdade bíblica. Em 2017, a revista Time lançou uma capa como essa daqui. A verdade está morta? Olha só, essa pergunta reflete bem a sociedade atual. A própria ideia de verdade vem perdendo cada vez mais força. Parece que é tudo relativo. Então cada um tem a sua verdade, né? Não tem uma verdade mais padrão para todo mundo. Mas é interessante que o próprio Jesus vai falar lá em João 14,6 o seguinte: eu sou a verdade. E em Hebreus 13, versículo 8, ele vai dizer: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Olha que bênção, nós temos uma segurança porque Deus não muda. Ao estudarmos a palavra de Deus, vai acontecer exatamente o que está acontecendo aqui na imagem. Nosso entendimento sobre ele, sobre a verdade, crescerá constantemente. E ainda diz: há minas de verdade ainda por descobrir por parte do fervoroso pesquisador. Então, se você quer entender um pouquinho mais de Deus, ele vai te falar. Você tem que ter o coração humilde, pedir a Deus a inspiração do Espírito Santo para que você possa entender cada vez mais. Eu não tenho nenhuma dúvida que ele vai atender esse pedido. Podemos buscar mais luz na Bíblia, porque ela nunca contradiz as verdades reveladas anteriormente. Ao contrário, as amplia. No fim das contas, é a Bíblia e só a Bíblia que deve ser a nossa base para saber o que é verdade. Todas as outras fontes de conhecimento devem ser avaliadas à luz da palavra de Deus. E também, a nossa razão deve ser colocada nesse mesmo critério. Se você está ficando com alguma dúvida nesse estudo, coloca aqui embaixo que vai ser um prazer poder te responder, ok? Vamos para o nosso próximo tópico, que é como a Bíblia se descreve. Eu gostaria de trazer uma situação hipotética. Imagina que você está num conflito familiar, um problemão na sua vida que você tem que resolver. Ou não familiar, mas no serviço, no trabalho, você está ali com um baita de um pepino para resolver. O que aconteceria no seu lar se antes de tudo você recorresse à Bíblia? O que poderia mudar no seu trabalho ou na igreja se as pessoas passassem a enxergar o mundo pelas lentes da palavra de Deus e realmente decidissem viver de acordo com ela? Tem uma história na Bíblia muito interessante que é de Josué. Josué, ele conquistou Jericó através do poder de Deus. Quando mais para frente ele foi para outra cidade, para ele conquistar outra cidade que era Ai, essa cidade era muito menor e ele não consultou Deus. Olha só que interessante, parece que os israelitas eles ficaram cheios de si. E aí, nessa cidade que era infinitamente menor que Jericó, eles foram derrotados. E aí está o segredo, nós temos que recorrer a Deus. É a voz dele, é a palavra dele que vai nos dar sabedoria. Os autores da Bíblia sabiam o valor que existe nas palavras que escreveram. Aqui nós podemos ver Moisés, aqui nós podemos ver Paulo. Nenhum outro livro tem poder de transformar nossa vida como a Bíblia. Você com certeza pode ser uma baita testemunha do poder transformador do Evangelho. Ou você pode conhecer pessoas que antes eram nada, eram bêbados, eram viciados e hoje estão aí com a Bíblia sendo a base da vida deles. Nós temos uma pergunta aqui, mas em vez de deixar que essas palavras fiquem apenas impressas nas páginas, como guardá-las no coração? E isso a Bíblia também pode responder para nós, lá em Hebreus 4,12, que é o verso que nós começamos esse estudo. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas,
e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Ela se descreve como viva, e talvez você esteja perguntando, tá, mas como que um livro que foi escrito há tanto tempo atrás é atual para os meus dias? Para responder essa pergunta é só você ler a Bíblia, você vai ver que as situações que você passa, o princípio delas, você vai ver em outras histórias da Bíblia, e isso vai te dar base para saber como lidar com as situações da sua vida. Tem um texto que diz assim, se o seu coração está partido ou se sua vida está desmoronando, Deus pode usar a palavra para transformar a sua realidade. Olha só, às vezes você não vê uma luz no fim do túnel, você acha que está tudo desmoronando, mas se você for para a palavra dele, você vai encontrar o refrigério, a paz que só ele pode dar. A palavra de Deus alimenta nosso coração e nossa mente, e quando a lemos com fé, ela nos preenche e nos sustenta, como o Senhor prometeu. As palavras que lemos na Bíblia vieram do próprio Deus. Ele as enviou especialmente para nós e para todas as pessoas que o buscam. Você nota que você tem nas mãos uma carta do próprio Deus? Às vezes nós sabemos tanto isso que não paramos para analisar o que isso realmente significa. E isso é muito precioso. Imagina que o Deus do universo, que tem tantas coisas para fazer, se preocupou em deixar um livro com todos os manuais para a sua vida. E hoje nós temos a oportunidade de ter de tantas formas, né? Através dela física, através do celular, através de vídeos, através de áudios. Nós não temos desculpa para não estudar a Bíblia. Ok? Vamos para o nosso próximo tópico, que é condição interior. Você nota que quando nós começamos a falar de Bíblia com as pessoas, elas parecem que olham de um jeito mais torto, parece que pensam assim, isso daí é para a antiguidade, isso daí já não vale para os nossos dias, começam a rir, talvez até falar mal, né, ficar na zombaria, mas olha só um verso que está lá em 1 Coríntios 2,14, diz para nós o seguinte, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, como que uma pessoa que não tem nada de religião vai entender que quando alguém te bate, você deve oferecer a outra face? Isso para eles é loucura. Por quê? Porque isso, as coisas espirituais, elas só se discernem espiritualmente. E esse é bem o discernimento espiritual. A palavra de Deus age em nós quando cremos. Se você abre a Bíblia acreditando que Deus tem algo a dizer pessoalmente para você, pode ter certeza, ele vai falar ao seu coração e atuar na sua vida. Mas tudo depende da sua fé e das suas expectativas. A boa notícia é que mesmo que a sua fé seja pequenininha, Deus pode fortalecer ela. Um dos grandes propósitos da Bíblia é mostrar exatamente como está o nosso relacionamento com Deus e como fazer ele se fortalecer. Se o seu coração estiver aberto ao Espírito Santo e você for humildemente até Deus, eu tenho certeza que você será transformado. Talvez essa transformação não seja visível de uma hora para outra. Muitas vezes ela acontece aos poucos, de forma quase imperceptível, mas ela acontece. Por outro lado, se nós insistirmos na indiferença, no pecado, na recusa à mudança, o estudo da Bíblia não fará efeito na nossa vida. O Espírito Santo nos convida a nos aproximarmos de Jesus. A pergunta é, queremos dar esse passo? Se dissermos sim e largarmos tudo que o mundo oferece, a nossa vida pode ser transformada. Isso com certeza você sabe na pele. Quando você diz sim, você se torna sábio para a salvação, que é exatamente o que está escrito lá em 2 Timóteo 3,15. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E aqui chegamos no desafio dessa semana. O desafio dessa semana é você contar a sua história, um testemunho pessoal para alguém, tá? Seja por vídeo, seja por texto, seja por qualquer forma. Mas a sua missão nessa semana é compartilhar o teu testemunho pessoal para alguém. E para finalizar, eu gostaria de fazer uma pergunta para você que vai fazer você refletir. Se você pudesse analisar suas últimas 24 horas, exatamente o que você falou, como você avaliaria o que saiu da sua boca? Suas palavras foram na maioria boas ou na maioria ruins? Olha o que a Bíblia diz lá em Mateus 12:34. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Do mesmo modo, a palavra de Deus revela o que há no coração dele e o que ele deseja para nós. É impressionante pensar que essas palavras, vindas diretamente do coração de Deus, estão ao nosso alcance por meio da Bíblia. E é ainda mais extraordinário ver o poder que a palavra tem demonstrado ao longo da história. Isso é muito legal de pensar, né? O tanto que Deus te ama para ele escrever esse livro maravilhoso. Eu espero que você esteja
tendo um relacionamento fiel com ela, de abrir ela todos os dias, porque Deus salvou ela ao longo da história para justamente chegar nas suas mãos hoje. Eu espero que você esteja fazendo bom uso dela. Eu fico por aqui, foi muito bom revisar essa lição com você e te espero na próxima semana. Até mais!